Boa noite para todos, então. Vamos começar com a nossa oração. Cerrando nossos olhos, elevando o nosso pensamento e buscando a figura de nosso Mestre Jesus, que possamos contemplá-lo em nossa tela mental, visualizar o seu sorriso, o seu olhar terno e amoroso, sentir a sua aura de paz e de serenidade a nos envolver, para que daqui saiamos renovados após essa comunhão, este banquete que nos será propiciado pela espiritualidade amiga. Que encontremos aqui novos recursos de fé, de esperança, novas luzes, bênçãos, que nos ajudem também a discernir com mais clareza o caminho, a jornada a percorrer. Releva-nos, Senhor, ainda as fragilidades, as imperfeições, suprindo-nos as deficiências, para que, a partir daquilo que lhe conseguimos ofertar, possas extrair algo de útil, Senhor, de nossas vidas em Tua seara. Abençoa os nossos mais sinceros, embora singelos propósitos no bem, multiplicando-os com as graças da sua misericórdia, para que então as bênçãos do teu amor, da tua paz, se estendam a outras vidas. A espiritualidade amiga que se faz aqui presente, a nossa mais profunda gratidão e os nossos votos renovados de compromisso nesta seara de aprendizado e de renovação em busca da verdade e do bem. Guarda-nos, Senhor, em tua paz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, então, mais uma vez, boa noite para todos. Que as nossas reflexões nesta noite possam ser inspiradas no âmbito de cada um, na consciência de cada um, pelos benfeitores que a todos nos amparam na caminhada, que possamos extrair aí as melhores reflexões ante os desafios que nos competem a todos, e cada um conhecerá aí muito particularmente os seus, os dramas, as lutas, as dores, as perguntas que muitas vezes nos trazem à casa espírita. E é por aí que nós vamos conversar, ou melhor, iniciar a nossa conversa, refletindo sobre essas perguntas que aqui nos trazem. Não poucos corações aportam numa casa espírita, indagando-se quanto ao porquê de suas dores, perguntando-se sobre as finalidades dessa ou daquela experiência pela qual tem passado, o que são, de onde vêm, para onde vão, qual o sentido da vida, o que é Deus, o que são as suas leis, e outras tantas e tantas perguntas que às vezes pululam em nossa mente, a nos levar a esse estado de inquietação. Buscamos como que um norte, referências para podermos caminhar, luzes que se acendam em nossos passos e nos ajudem a ver com mais clareza, com um raio um pouco mais ampliado, o que nos espera mais à frente. São perguntas que, em verdade, têm movido a humanidade, especialmente aquelas mais centrais, aquelas sobre as quais a filosofia e os filósofos têm se debruçado há séculos, há milênios. Perguntas que movem o ser na busca por respostas, até que, aprendendo em busca dessas respostas, possa abrir novos horizontes, encontrar novos estímulos para o seu progredir. Então, cada um de nós conhecerá muito bem o motivo que nos traz aqui a cada semana, a cada dia de estudo, a cada palestra que nos propomos assistir. Certamente trazemos algumas perguntas em nosso coração. Onde estará o ente querido? Por que sofro dessa maneira? Por que eu e não o outro? Por que as circunstâncias se mostram assim, se unicamente tenho buscado aprender e fazer-me melhor? Por que as coisas parecem se tornar até mais difíceis do que antes? E assim vão se multiplicando essas indagações. Chegamos à casa espírita e, de repente, se há de nossa parte uma perseverança no estudo, uma boa vontade na apreensão dos conteúdos que aqui são difundidos,
seja na palestra, seja no grupo de estudo, seja por meio dos livros que podemos acessar, vamos compreendendo que o Espiritismo começa a acender sobre os nossos passos, sobre o nosso destino, incontáveis luzes, a traduzirem-se em respostas para essas indagações mais fundamentais. Só o fato de ele nos trazer com tanta clareza, com tanta lógica, de uma maneira assim tão bem encadeada, respostas às mais fundamentais questões que têm movido e inquietado a humanidade, só isso já bastaria para compreendermos a dimensão e o valor do que temos em mãos com a doutrina espírita. Quantas criaturas caminharão mundo afora, vida afora, com a plena certeza de que são espíritos, de que esta não é a sua primeira existência, de que por esta terra já passaram inúmeras vezes, como tornarão a passar. Quantos caminharão vida afora neste mundo com a plena certeza do intercâmbio espiritual, com a possibilidade de conversarmos com os ditos mortos que estão mais vivos do que nós? Quantos saberão ou conhecerão essa feição consoladora da doutrina, que se manifestou tão lindamente não só nas obras de Kardec, nas obras subsidiárias que vieram depois, como também no trabalho de um Chico Xavier, por exemplo? Então são respostas que nos alcançam, se há de fato de nossa parte uma busca profunda, nos alcançam em cheio, porque vão nas questões mais centrais do destino, da dor, do ser, como diria Leon Denis na sua conhecida obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O Espiritismo vai trazer uma abordagem, vai trazer uma resposta a esses problemas, digamos, de maneira inédita na história da humanidade, com a completude, com a magnitude com que ele nos apresenta essas respostas. É o que nós vamos acessando, portanto, recebendo estímulos, recebendo o consolo, recebendo a instrução, o esclarecimento, que nos ajuda a entender melhor onde estamos, a que visamos passando por essa terra, de onde viemos, para onde vamos, que é Deus, que é de fato o Evangelho, quem é o Cristo em nossa vida e nesta terra. Tudo isso vai ganhando o seu devido lugar na composição de nossos conhecimentos, na estruturação do nosso patrimônio intelectual, a convidar-nos também à estruturação do nosso patrimônio moral, ou seja, as escolhas que decorrerão desse patrimônio intelectual adquirido. O conhecimento chega respondendo, mas chega convidando. Chega consolando, mas chega também desafiando. Como diria um espírito, por meio da psicografia de Chico Xavier, o espírito mariano, num livro muito interessante chamado Falando à Terra, tem um capítulo escrito por esse espírito mariano que é composto todo ele por pequenas frases, diríamos ditos proverbiais, de maneira similar ao que encontramos lá nos chamados livros sapienciais das Escrituras, né? Provérbios, mesmo Salmos, Sabedoria de Salomão, entre outros. E em determinado momento, ao falar, por exemplo, das lições de Jesus no Sermão do Monte, esse espírito mariano nos dirá: no Sermão do Monte há mais desafio do que reconforto. Porque é a natureza dupla, digamos assim, do conhecimento. Dessas respostas que aqui vamos recebendo. Se por um lado nos consolam, instruindo-nos, por outro lado nos convidam a partir dessa mesma instrução. Porque fazem-nos a consciência mais esclarecida. E a consciência esclarecida, então, a grande juíza do ser. A grande definidora do nosso estado de paz ou não. Do céu ou do inferno, que agora, pela doutrina espírita, foi transposto para dentro de nós. Em síntese, esse é o processo que está envolvido na nossa relação com a mensagem espírita. Toda vez que adentramos uma casa espírita,
em busca de respostas, as receberemos. De maneira cada vez mais clara, quanto mais as buscarmos. Mas da mesma forma que receberemos respostas às nossas perguntas, notaremos que a partir daí é o Espiritismo quem passará a nos perguntar. Se eu cheguei aqui perguntando, daqui a pouco é o Espiritismo que está a me perguntar. Que tendes feito disso? Ou, como disse Jesus aos 2 discípulos de João Batista, que o buscaram pela primeira vez. Volta-se o mestre a eles e indaga: que buscais? Emmanuel, ao comentar essa pergunta de Jesus, nos diz que nos umbrais de todos os templos do mundo, dentre eles as casas espíritas, ali está o mestre a indagar de cada criatura que entra, especialmente aquele que entra pela segunda, pela terceira, pela centésima, pela milésima vez. Ali estará Jesus em espírito a perguntar: que buscais, meu filho, minha filha, à luz do Consolador? As respostas mais fundamentais te foram dadas. Agora é a nossa vez de te perguntar. O Evangelho, o Espiritismo passam então a indagar do ser sobre o aproveitamento do recurso recebido. Porque é da lei, conhecimento sempre atrelado à responsabilidade. Na feliz metáfora que encontramos no livro de Gênesis, em torno da figura de em torno da figura de Adão, quando ele come daquele fruto do conhecimento, alguém já disse: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Por vezes aqui chegamos inquietos nessa busca por respostas, mas também acomodados em certos aspectos do nosso ser. Aqui buscamos um consolo, um alívio mais imediato, mas talvez ainda não busquemos a solução efetiva e definitiva dos grandes problemas ou dos problemas mais profundos que nos apoquentam, que nos roubam a paz. Em geral, muitas vezes, desejaríamos conciliar a mensagem do Cristo em nossa vida com os nossos antigos modos de ser. Queríamos ali um balanço que fosse conveniente. Vou dentro da seara do Evangelho, vou dentro da doutrina espírita até onde me convém, até onde não me será pedido tanto. Acreditando que poderei então manter-me como vinha sendo, mesmo conhecendo mais, mesmo entendendo melhor a vida. Mas a verdade com a qual nos defrontaremos mais cedo ou mais tarde é que quanto mais se amplia em nós a consciência, mais difícil será conviver com o que éramos. Mais difícil será manter certos padrões, antigos e velhos hábitos, vícios infelizes. Mais o incômodo se manifestará dentro do ser a partir da distância entre o que ele já alcança de horizonte e aquilo que ele expressa como realização. Quanto maior essa distância, maior o incômodo. E por isso a metáfora bonita lá das Escrituras: quem quer que coma do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque então é a própria consciência quem nos impelirá a deixar o que éramos para abraçar o vir a ser. Para abraçarmos o que estamos destinados a ser, reconhecendo que a felicidade, à luz do Espiritismo, ela está inerentemente associada ao progresso do espírito. Não seremos mais felizes porque as circunstâncias se alterem. Não seremos mais felizes porque recebamos isso ou aquilo conforme desejamos. Só seremos mais felizes de fato quanto mais progredirmos, é o que nos ensina o Espiritismo. Por progresso, aqui entendendo o conhecimento, o progresso intelectual, mas fundamentalmente a renovação do nosso modo de agir, do nosso modo de ser, para nós denominado progresso moral. Mais humildade, mais disciplina libertadora, mais disposição ao perdão, mais disponibilidade a servir sem exigir,
mais oferta de amor e compreensão. São esses os pilares da felicidade à luz do Espiritismo, que em verdade só reflete a luz maior do Evangelho de Jesus. A moral espírita não é outra senão a do Evangelho, desenvolvida, explicada, apresentada em toda a sua beleza e em toda a sua pujança. Então é nisso em que nós nos inserimos quando nos propomos a cruzar aquelas portas para conhecer, movidos pelas nossas perguntas e pelas nossas angústias, recebemos a luz que consola e que alivia num primeiro momento, mas é a mesma luz que há de nos chamar depois. Porque a doutrina espírita trabalha com uma proposta de adesão consciente à nossa evolução. Uma proposta de evolução consciente, digamos assim, em que a mensagem ela não se impõe, ela esclarece, para que então a consciência da criatura é que venha impeli-la ao progresso. Como dizia um grande amigo, o Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. Então ninguém vai ficar aqui a correr atrás de outras pessoas, a exigir isso ou aquilo outro em termos de vivência daquilo que foi aprendido. Nem mesmo os nossos benfeitores fazem isso conosco. Amparam-nos à distância, amparam-nos com o seu amor, amparam-nos com as suas inspirações, mas não ficam a nos cobrar. Porque sabem que, uma vez esclarecida a consciência, é ela própria quem vai se cobrar. É ela própria quem será chamada a aderir, ofertando de moto próprio renovação, vida transformada. Então, daqueles que perguntam, passamos àqueles que são indagados pelo Cristo e pela doutrina espírita. E aí que chegamos à mensagem que tomamos por base para o nosso estudo de hoje. Mensagem esta que se encontra no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, em parceria com o Valdo Vieira. E no capítulo 18 dessa obra nós temos uma mensagem do espírito Militão Pacheco, que foi um grande espírita lá na cidade de São Paulo, muito ativo, desencarnou ali por volta da década de 50, mas foi daquelas grandes figuras, médico, homeopata, um dos fundadores da FESP, e reconhecidamente um grande espírita. Ele nos propõe essa reflexão. O título da sua mensagem é O Espiritismo Pergunta. E ele inicia dizendo assim: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos na Terra. Então, vemos-nos cercados por um mundo em convulsões, em muitos aspectos, sobretudo moralmente falando. Muitos desafios, muitas quedas morais, muitas tentações, muitas ilusões ainda envolverem multidões e mais multidões. Mantermos-nos firmes num propósito de aperfeiçoamento num contexto como esse é desafiador. Como Cristo já nos havia dito, previsto, lá no seu sermão profético, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Aqueles que estivessem ali realmente comprometidos com uma causa de renovação de si mesmos, a trabalhar pela renovação da humanidade, se veriam envoltos em muitos desafios. Mas, diz aqui Militão, não podemos nos deixar impressionar demasiadamente por isso. Reconhecendo que esses sintomas que se manifestam lá fora, no mundo, não são senão um reflexo dos conflitos internos das criaturas humanas. E como nós não podemos adentrar o mundo interno de outrem para ali fazer a transformação que cabe a esse outrem, atentemos primeiramente à parte que nos cabe, entendendo que essa também é a melhor contribuição que podemos ofertar a esse mundo ainda caótico, ainda em turbulências. Aquele que consegue ofertar do seu mundo interior para o mundo que o cerca algo de serenidade, algo de esperança, algo de resiliência, algo de fé, algo de devotamento,
esse alguém está ofertando o melhor que pode a esse mundo em transição. Porque quando falamos dentro do contexto espírita de regeneração, de transição planetária, não estamos a falar de mudanças de natureza exterior num primeiro momento. Fundamentalmente falamos de mudanças internas, que mais tarde se refletirão num novo contexto social também, numa nova configuração da humanidade terrestre. Então, muitas e muitas criaturas impressionadas com os desafios lá fora, no âmbito da convivência, no âmbito das questões entre as nações, da administração, isso, aquilo, outro, as criaturas ficam assim tão preocupadas com isso que esquecem-se do trabalho mais fundamental. E aí, por não edificarem paz, serenidade, confiança em si próprias, acabam por se verem envoltas nesse clima de pessimismo, de angústia que muitas vezes toma conta do mundo ou de muitos corações, e é aí que realmente não conseguem ver além dessas sombras de agora, das nuvens que cobrem os horizontes. Quem, porém, se eleva pelo sentimento e pelo pensamento, projeta-se acima das nuvens, acima dos vales, e contempla mais longe. Vai lá no alto em pensamento, vislumbra os horizontes que estão sendo preparados para a humanidade terrestre e desce depois em serviço, ofertando para o mundo o melhor que pôde ajuntar junto às esferas mais elevadas de sintonia. Por isso ele continua: olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Cuidado para não olhar, para não fixar-se excessivamente nos quadros desafiadores lá fora, esquecendo-te de ti próprio e do futuro a ser construído que começa em você mesmo. O teu corpo físico, idade do teu corpo espiritual. Então, olhemos para a nossa condição agora, entendamos melhor em que ponto estamos, para também entendermos melhor para onde precisamos ir e de onde temos vindo. Com essa clareza mais bem definida do processo da jornada, estaremos mais habilitados a agir adequadamente onde fomos colocados pelo Senhor da vida. E aí ele começa a fazer uma série de perguntas, ou melhor, uma série de afirmações aqui primeiramente, a respeito dessa nossa trajetória. Algo que aqui aprendemos, à luz do Espiritismo. Ele diz assim: já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do Espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Então, quando a gente vê aquela resposta no Evangelho, né, Jesus pergunta ao endemoniado, ao espírito que era ali o obsessor, né, quantos eles eram, quem ele era, e ele responde então: somos, ou me chamo Legião porque somos muitos. A gente pode entender essa resposta do espírito também num sentido mais simbólico, não propriamente como sendo ali vários espíritos que obsidiavam aquele indivíduo, porque em verdade cada um de nós somos uma legião. Quantos personagens habitam dentro de você? Reis, plebeus, príncipes, guerreiros, sacerdotes, experiências acumuladas, hábitos que nasceram a partir dessas experiências e que ainda estão aí. Alguns já a representarem conquistas, outros pontos a retificar do nosso ser. Tudo isso dentro de nós. Por isso ele fala, no bojo do Espírito, nós trazemos vidas incontáveis, experiências incontáveis, a pedirem de nós reflexão, o que manter, o que deixar para trás. No que investir, no que deixar de investir. Então aqui a gente já tem um pouco dessa ideia das perguntas que o Espiritismo começa a nos fazer. Se antes nós perguntávamos para o Espiritismo o que eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o Espiritismo responde: és um espírito, vem de muitas e muitas experiências lá para trás, vai para muitas outras, mas agora, a partir disso, eu te pergunto, o que você quer fazer das próximas?
O que você quer conservar das anteriores? Tua mente já dispõe nas criptas da memória, né? Lá na casa mental, como nós vemos na conceituação de Calderaro, André Luiz, no livro No Mundo Maior, lá no subconsciente, onde estão registradas todas essas experiências pretéritas do ser, trazemos nas criptas da memória de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Então, tua mente já dispõe de recursos, de conhecimentos enciclopédicos de praticamente todas as culturas do orbe. Claro que cada espírito tem uma trajetória, viveu mais em determinada região, mais em determinada cultura, tem mais predisposição, tem mais afinidade com certos conhecimentos, mas algo de cada cultura você já traz aí dentro. Uma verdadeira biblioteca, muito maior do que a conhecida Biblioteca de Alexandria, que infelizmente não chegou até nós, mas aí dentro de você. A questão é, quais livros acessar? Quais livros deixar para trás? Quais novos livros incorporar a esse acervo? Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Então você já serviu da matéria de todos os continentes nessa jornada multimilenar. Tuas irradiações, por meio das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Então, já percorreste os salões da aristocracia, como já percorreste as ruas da amargura, da penúria. Cada um de nós. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Você já viveu, já esteve nas posições de poder, de mando, como também tens ocupado muitas vezes as posições de subalternidade, porque é da vida, é da lei divina que saibamos viver em cada uma dessas circunstâncias. Como diria Paulo em uma de suas epístolas, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, mas sei viver também em penúria. Essa breve descrição de Paulo é belíssima porque ela fala da grande ciência da vida, da sabedoria que todo espírito precisa construir em si. Habilitar-se a viver em condições de abundância e em condições de penúria. Não só no que diga respeito a posses materiais, mas também, por exemplo, o que diz respeito à saúde. Saber viver com o corpo são, saber viver com o corpo enfermo. O corpo são nos ensina a lição da aplicação, da entrega, do movimento, do dinamismo. O corpo enfermo nos ensina a lição da paciência, da temperança, da humildade. Então a vida nos leva de um extremo a outro nas teias das reencarnações para que saibamos viver em abundância e saibamos viver em penúria. Sem nos entregarmos aos excessos na abundância, sem nos entregarmos à revolta na penúria. Seja essa abundância ou essa penúria relativa às posses, relativa à saúde, relativa a afetos, relativa a conhecimentos, relativa a poder, relativa a sexo. Momentos de abundância, momentos de privação, ensinando a ciência da vida. Saber manter-se fiel, íntegro, equilibrado, seja qual for a circunstância que a vida nos propõe. Por isso a reencarnação cumpre um papel tão fundamental no conserto da vida. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Então, muito daquilo que hoje, às vezes, gera aflição nas criaturas pela impossibilidade de alcançar, de realizar, tenha certeza, você já experimentou isso no passado. De novo, a criatura move mundos e fundos, passa por cima da própria consciência,
para alcançar esse tipo de gozo, aquele tipo de prazer, como se aquilo fosse algo inédito na sua trajetória espiritual. Como se já não o tivesse vivido N vezes e se comprometido N vezes por conta dessa busca desequilibrada. Gente, o que há de extravagância nesse mundo para ser feita, nós já o temos feito. Por que então recapitular? Por que nos afligir à cata ou à busca daquilo que já nos gerou tantas lágrimas outrora? É o que o Militão está nos dizendo. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Não há o porquê seguir por caminhos já percorridos a pretexto de experimentar outra vez. Se o caminho, que é também a verdade e a vida, já nos foi ofertado. Seria simplesmente um sinal de rebeldia. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões de moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Como diz um outro espírito no livro Ceareiros de Volta, não, no livro Espírito da Verdade mesmo, temos revivido e remorrido há muitas e muitas vezes nessa trajetória até aqui. Passado por todo esse caleidoscópio de experiências. Mas dito isto, ou seja, acessada essa compreensão que o Espiritismo nos traz, respondendo às nossas perguntas, o que é a vida, vem então as perguntas que decorrem daí. Por isso diz aqui o Espírito, eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Não julgas que já é tempo de deixar para trás essa busca insensata, desequilibrada, por aquilo que diga respeito simplesmente à personalidade transitória que há de findar-se no túmulo? Já não é tempo de buscar os valores da imortalidade, de edificar aquilo que as traças não haverão de corroer, de encontrar uma felicidade que seja mais duradoura do que as efêmeras felicidades e sensações que o mundo e o prazer nos ofertam? Já não é tempo de buscar algo mais, tua alma já não anseia por algo a mais do que a simples matéria, do que aquilo que podes tocar, do que aquilo que os teus olhos veem? Já não consegues ver com os olhos do Espírito a grandeza imensamente maior do amor, da humildade a ornamentar, a embelezar o ser, muito mais do que quaisquer títulos desse mundo? A alegria de servir, muito mais profunda e duradoura, a gerar uma satisfação muito mais perene do que quaisquer alegrias de natureza imediatista do mundo? O Espiritismo a todos nos pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Porque essa é uma resposta que tem de partir de nós. Há séculos, nossos benfeitores nos têm feito essa pergunta, ou nos têm impelido a buscar a resposta. Mas esse é o tipo de adesão, esse é o tipo de sim que tem que partir de cada espírito. Conhecemos para que o conhecimento nos convide. Conhecemos para que o conhecimento alargue-nos os horizontes e permita-nos ver
algo além, algo a mais do que temos buscado até aqui. E se eu não for por mim, nesse sentido, se eu não quiser decidir por mim, quem será? Como dizia um grande sábio, aquele que foi avô do mestre de Saulo, né? E Léo, avô de Gamaliel. Ele tinha um conjunto de 3 frases, perguntas, na verdade, que resumiam muito bem o que é esse compromisso do ser com a sua evolução. Ele dizia assim: e se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, que sou eu? E se não agora, quando? 3 perguntas a denotarem profunda sabedoria. Se eu não for por mim, quem será? Deus, o Cristo, os Espíritos, não tem feito senão o de melhor para cada um de nós. Mas se eu não for por mim, quem será? Agora, se eu for só por mim, que sou eu? Se eu pensar só em mim, se a vida se resumir no eu, meu para mim, que sou eu? Perdi o meu senso de humanidade, de espírito imortal convidado à solidariedade. Agora, se não agora, quando? Sem renovação, que vale a vida humana? Emmanuel nos diz que muitos de nós temos estado há séculos numa espécie de loop, que ele chama de o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Então o indivíduo, ele, de vida em vida, de encarnação em encarnação, ele fica girando em torno dos mesmos assuntos, tropeçando nos mesmos pontos, perseguindo, por exemplo, uma vingança, perseguindo posses, perseguindo prazer. Ele fica naquele circuito vicioso, 5, 10 encarnações. Até que, enfim, sua alma se desencante. A desilusão, que é a visita da verdade, venha chamá-lo a mais elevados horizontes. Porque ele, enfim, percebe, dessa água, quem bebe não encontrará saciedade plena. Só quem souber beber da água que o Mestre tem a nos dar. As questões da vida eterna, o chamado do amor. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Olha que frase poderosa. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Ou seja, temos tido dificuldade em mantermos perseverantes nos propósitos do bem. Falta constância nisso. E temos sido fiéis à infidelidade, a não sermos fiéis, leais aos compromissos que assumimos com Jesus perante a nossa consciência. Esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Eis uma das, dentre outras tantas, mas uma das mais fundamentais perguntas que o Espiritismo nos faz. Até aqui, tua vida tem parecido uma espécie de labirinto. Vamos percorrendo os mesmos caminhos, em círculos, e, de maneira esperada, vamos chegando às mesmas circunstâncias, às mesmas dores e desilusões. Vem o Cristo, vem o Espiritismo à nossa vida e nos indaga como outrora fez o Mestre. Que buscais, ou que fazeis de especial? Que fazeis de diferente do que tendes feito até aqui? Em mantendo as mesmas mágoas, ressentimentos, vícios e posturas infelizes, como surpreender ou esperar pelo novo? Mas em nos abrindo a vida nova com Cristo, à luz do Espiritismo, eis que não só nós nos faremos novas criaturas, como a vida se nos mostrará a cada dia mais bela, renovada, sublimada, porque em verdade a beleza, a grandeza,
está nos olhos de quem vê. Com a medida com que medirmos a vida nos medirá. O que significa dizer, o quanto dermos à vida em termos de renovação de nós mesmos, é dessa forma que a vida nos responderá, com novas e mais belas oportunidades, com novas e mais belas sensações e alegrias àquele que abraçou o compromisso de, com Cristo, se renovar. Que Ele, portanto, abençoe e inspire a cada um de vocês e que possamos todos meditar na natureza dessas perguntas, não tanto as que temos perante o Espiritismo, mas especialmente aquelas que o Espiritismo já tem apresentado para cada um de nós. Muita luz e muita paz a cada um de vocês.